Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de vos falar sobre uma daquelas histórias que eu gosto muito de revisitar, que são aquelas histórias épicas da Bíblia. É sempre um risco falar sobre essas histórias porque vocês todos já sabem neste corte de trás para a frente e, portanto, o desafio é sempre trazer algo de novo. E, portanto, quando me meto numa história dessas, corro sempre o risco de não vos trazer alguma coisa de novo, ser um bocado repetitivo. Vocês já sabem como é que começa, como é que decorre e como é que termina. E, portanto, a história que eu vos queria trazer esta manhã e tirar daí algumas ilações práticas é sobre a história de Daniel na Cova dos Leões. É das histórias mais queridas da Bíblia, das histórias que se conta mais nas escolas de Nicala às crianças. Está dentro daquele leque do David e Golias, Daniel na Cova dos Leões, o Mar Vermelho a abrir-se, algo assim. Faz parte daquele leque de histórias importantes. Mas mais do que ser uma história épica que retrata um facto, é uma história com poder para mudar também as nossas vidas hoje. E é isso que eu queria me concentrar, era nisso que eu me queria concentrar e é isso que eu vos queria transmitir. Há uma história de uma pequena criança que uma vez foi confrontada com uma pergunta. Pergunta essa que ontem, para quem cá esteve, os pais das crianças com Nicala foram confrontados. O que é que tu queres ser quando fores grande? Neste caso, os pais não, as crianças. O que é que tu queres ser quando fores grande? E essa pequena criança disse que queria ser domadora de leões. E o pessoal ficou todo, uau, corajoso. Mas depois ele continua. Mas desde com a minha mãe ao lado. E a história aqui pressupõe, e a resposta ele pressupõe o quê? Ou seja, eu até gostava de lidar com os leões, mas com a proteção da minha mãe ao lado. Porquê? Porque ele, sendo criança, não era parvo nenhum, entre aspas, ele sabia que o leão mete medo. E sabia que se não o tivesse ali a mãe ao lado, ele também não queria estar à frente do leão. E tem razão para meter medo. Há uma história, há um facto que ocorreu em 1898, em que 2 leões, segundo se consta, atacaram uma estalagem perto do caminho de ferro no Uganda e mataram, segundo se diz, dezenas e dezenas de pessoas. Ou seja, regra geral, os leões matam quando não têm mais nada para comer. Portanto, leão é sério, é um caso sério. E estar numa cova com eles não deve ser brincadeira. Então, porque é que esta história que mete leões, mete perigo, está na Bíblia e é tão importante para nós? Porquê? Vamos começar por ler a história. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. E vamos ler os primeiros 16 versículos, apenas. Daniel 6, 1 a 16. Está para o fim do Velho Testamento. Logo a seguir a Ezequiel. Daniel e antes de Amós, salvo erro. Não, Oséias. E antes de Oséias. Portanto, Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus. E pareceu bem a Dário constituir-se sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Eu vou parando à medida que vou lendo para ir explicando. Dário era na altura o imperador. E ele constituiu sobre todo o império 120 presidentes. É como se fossem os governadores, os responsáveis logo abaixo dele para governar todo aquele império. E sobre eles, e sobre esses governadores, 3 príncipes, ou seja, estaria o rei, teria os 3 príncipes e depois logo abaixo teria os 120. Dos quais Daniel era um, ou seja, Daniel era um desses 3 príncipes. Ou seja, na cadeia de poder estava o rei e estava logo Daniel abaixo, juntamente com mais 2. Aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Eles estavam ali para poder dar todo o apoio e ajudar na coordenação do reino. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Ou seja, Daniel, daqueles 3, já era fantástico ser escolhido para ser um dos 3. E daqueles 3 distinguiu-se por ser o mais formidável. Porquê? Porque havia nele, não era por ele ser mais bonito ou por ele ter mais riqueza, não. Por nele próprio haver um espírito excelente. Ou seja, ele tinha algo dentro dele próprio que se destacava de todos os outros. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, o rei pensava colocá-lo, mudar o organigrama do reino e talvez suprimir os 3 e pôr só logo abaixo dele Daniel. E depois debaixo de Daniel tudo o resto. Ele estava a pensar fazer isso. Mas isto ia gerar confusão. E gerou. Os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino.
mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ou seja, todos os outros, os 120 e sobretudo os outros dois que estavam com o grupo dos 3, começaram a pensar, não, este tipo está a ganhar muito poder, ele nem sequer é da terra, é alguém que veio de fora. Não, nem pense. Vamos arranjar aqui alguma coisa para o tramar, para o entalar, porque não vamos querer que ele assuma este poder todo. Vamos arranjar alguma coisa para o apanhar, mas temos aqui um problema, não encontramos nele culpa nenhuma, ele é fiel. Onde é que vamos arranjar? Não tem nenhum vício, não tem nenhuma culpa. Versículo 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles pensaram, se não for pela sua religião, a gente não chega lá. Temos que apanhar alguma coisa na sua religião, tipo algum excesso, algum fanatismo, alguma coisa assim meio estranha para poder apanhar. E pegar nisso, torcer e fazer o rei mudar de ideias em relação a Daniel. Então estes príncipes presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, imaginem todos, foram juntos ao rei, 120 mais 2, 122 pessoas entraram ao pé do rei e dizer assim, a fazerem queixinhas, olha, temos aqui um problema. E o que é que eles disseram? Começaram, ó rei Dário, vive para sempre. Ou seja, começaram primeiro, rei, tu és o maior, vive, tu és grande. E depois, todos os príncipes do reino, e prefeitos, e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento. Qual era o mandamento que eles queriam fazer e convencer o rei? Que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, eles perceberam que Daniel tinha o hábito de falar todos os dias com Deus. E perceberam, ok, se eu arranjar uma regra, e ele não vai mudar, porque ele é fiel a Deus. Se eu arranjar uma regra que proíba que alguém fale com Deus e que só falem com o rei, mas não falem nenhum Deus, o Daniel vai cair, porque o Daniel é íntegro, ele não vai deixar de falar com Deus, é aqui, vamos apanhá-lo. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada. Não só assina, mas confirma a escritura para que não mudes de ideias. Eles foram maquiavélicos. Eles não só se limitaram a criar a ideia, como arranjaram um esquema assinado pelo rei, porque se o rei depois de seguir quisesse mudar, não pudesse. Conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito, ou seja, o rei estava naquela, de se já pensar se querem construir mais uma fortaleza com vista para um lago, e eles chegaram ali, está bem, falem só comigo, falar com nenhum Deus, tudo bem, pacífico, eu assino, não é que é para assinar? Assine já, ok, vão-se embora, adeus. E foi mais ou menos assim. Então o rei Dário assinou esta escritura e edito. 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que é que ele fez? Chorou, foi-se zangar com o rei, foi dizer, rei, isto é minha justiça, então e eu? O que é que ele fez? Ele fez o que sempre fez. Entrou em sua casa, e depois a Bíblia diz, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, virada para Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel não mudou nada. Daniel sabia que se o fizesse, ia para a cova dos leões. E sabia que o rei não podia mudar de ideias. Porque há uns que podiam pensar, ele sabia, mas o rei, como gostava muito dele, o rei depois ia dar um jeitinho. Não, ele sabia que a lei não se podia revogar. Ele tinha que passar a noite na cova dos leões. E Daniel fez o que era costume fazer. O que sempre fez. Então aqueles homens, quando perceberam isso, foram, mais uma vez, juntos. Eles andam sempre juntos. Para o bem e para o mal, estão sempre juntos. E acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Imaginem aquela gente ali à espera que Daniel escorregasse para o apanhar. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo o homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Ó rei, lembras-te daquela coisa que nós trouxemos para tu assinares, de coisa e tal? Respondeu o rei, sim, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Sim, é verdade, eu assinei isso, e até mais, assinei que não podia mudar ideias. Então responderam, Daniel, sabes quem é Daniel? Que é um dos transportados de Judá, que foram mauzinhos. É um daqueles que tu foste buscar ao cativeiro, daquele povo de Israel, assim estranho. Foram maus, fizeram de propósito. Não foi de por acaso que citaram isto. Não tem feito caso de ti. Ó rei, nem do edito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. O Daniel está a gozar contigo, ó rei. Aquele Daniel que tu foste buscar àquela terra esquisita, Israel, aquele estrangeiro, não faz caso de ti, está a gozar com a tua cara
E 3 vezes ao dia fala com o Deus dele. Não quer saber de ti para nada. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e não tinha outra forma senão lançá-lo na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até aqui a passagem. Eu espero que tenham percebido a história e eu gosto de interromper explicando. E assim todos chegamos a este ponto sabendo mais ou menos o que é que se passou. Pelo menos recordando. Quase todos nós sabem a história. Há uma passagem que está, e eu agora vou citar alguns versículos, que está em Hebreus 11, 33 e 34, quando falam dos heróis da fé, e eu cito, e diz assim: esses heróis da fé, que a Bíblia diz que são heróis da fé, foram-no e fecharam a boca de leões, e da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Está em Hebreus 11, 33 e 34. A questão é, esta história fala-nos de 2 grandes coisas. 2. Primeira coisa que a história nos fala, esta história fala-nos de fraqueza. De fraqueza. Em 2 Epístola aos Coríntios 12, 9, lemos. E antes disso, esta passagem de Hebreus fala a respeito de Daniel, que fecharam a boca de leões e da fraqueza tiraram forças. Portanto, esta história vai-nos falar de fraqueza, como vamos ver. 2 Epístola aos Coríntios 12, 9, nós lemos: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pensem comigo agora um bocadinho e vamos analisar o contexto de uma forma mais racional. Ponto número 1. Daniel devia ter mais ou menos 70, 80 anos. Não era um jovem. Pensaram, Daniel se fosse tipo versão Sansão adaptada à Pérsia, aquilo dava cabo dos leões e aquilo safava-se. Não. Daniel já não era para novo. 70, 80 anos. Não era, mesmo que dependesse de si próprio, achasse que teria forças, que não teria mínima hipótese, já vamos ver porquê. Ele tinha uma idade avançada. 2. Ele era respeitado e honrado pelo rei. Tanto é que o rei, quando soube que era Daniel, não ficou contente e disse: o teu Deus, que eu sei que tu serves, vai-te proteger. Ele sabia, o rei estava desconfiado que o Deus de Daniel era verdadeiro. Senão não diria aquela história. E aliás, não é por acaso que aqueles malvados príncipes puseram um édito que não se podia revogar, porque conheciam o rei que tinham e sabiam que o rei gostava dele. E se não tivesse aquela adenda, o rei seguramente ia mudar o édito. Mas ninguém lhe podia apontar nada. Não era traidor, não fazia intriga palaciana, como os outros faziam. Era honesto. Versículo 4, nós lemos que ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. Ele era fiel. Ele não via nenhum erro, nenhuma culpa, nada que se pudesse apontar a Daniel. E os seus inimigos pensaram: o que é que podemos fazer para deitá-lo abaixo? Vamos atacar a sua fé. Na lei do seu Deus, no versículo 5, acharemos ocasião. Foi isso que aconteceu. Como eu tinha dito há bocadinho, eles acharam que iam apanhar Daniel pela sua religiosidade. Quando os outros olham para nós, para o que dizemos, para onde vamos, para as nossas manifestações de fé, para aquilo que escrevemos, muitas vezes pensam: coitado, é religioso. Coitado, é fraco. Coitado, não pensa por ele próprio. Coitado, pensa por a cabeça de um Deus que nem sequer está cá, que nem existe. É fraco. Pois justamente essa fraqueza é a nossa força. Esta fé num Deus que não se vê, num Deus desconhecido, para muitos, é a nossa força. Estas expressões de fé que nós fazemos são prova da nossa força. E isto faz confusão ao mundo. Porque a fraqueza que nós muitas vezes evidenciamos, a força que nós evidenciamos, que é confiança em Deus, é fraqueza aos olhos do mundo. Mas esta fraqueza para os olhos do mundo é justamente a nossa força. E era o mesmo caso para Daniel. Havia um general do exército da União, na Guerra Civil Americana, chamado Stonewall Jackson, que afirmaram e os historiadores afirmam que a sua grande força estava na sua fé em Deus. Então ele marcava a diferença da seguinte forma: ao contrário de todos os outros, ele não fumava, não bebia, não jogava e recusava-se a combater aos domingos. Como se pudesse escolher o dia que ia à luta. Venceu todas as batalhas que há registro. E algumas de forma espetacular. E tenho a certeza que ele era tudo menos fraco. Olhavam para ele: é fraco, não bebe, não joga um joguinho, qual é o problema? Olha, está armado em esquisito, não vai combater ao domingo. É mesmo fracote. Não perdeu uma única batalha. Uma das grandes lições de Daniel é que a sua fé era mesmo a sua força. Ele era velho. Ele tinha toda a gente contra ele. Ele estava numa cova de leões. O que é que ele tinha de especial para poder ser diferente? Era a sua fé. Aliás, tanto é que o rei, antes que ele caísse na cova dos leões, disse: o teu Deus te salvará. Porque ele sabia que ele estava desconfiado que a fé de Daniel era especial. O que fechou a boca dos leões foi a fé de Daniel, assente na sua fraqueza.
Por isso Paulo disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando os outros te virem como fraco, pela fé que professas, mais forte vais ser. No fundo é isto que quer dizer. Temos 70, 80 anos, estamos velhos, sentimos-nos cansados, sentimos-nos gastos. A fé faz com que a nossa fraqueza possa ser motivo para daí nós podermos tirar forças. Muitos de nós estamos na mesma posição que Daniel. Não temos um leão à frente, mas quase. Sentimos-nos cansados. Agarremos a nossa fé. E aquilo que eles consideram lá fora como fraqueza vai ser a nossa força. Lembram-se de Caleb? Quantos anos é que ele tinha quando quis conquistar a montanha? 80, não era? Não estou dizendo um disparate, é 80, não era? Portanto, ele não era novo também, quis conquistar a montanha. Portanto, a força de Daniel não estava na sua posição, não estava na sua riqueza. A sua força estava em Deus. E quanto menos recursos ele tinha, até mesmo em perigo de morte, a sua fé crescia mais. Esta história fala-nos de facto de fraqueza, mas também nos fala do poder da coragem. Coragem, há aqui uma definição de coragem que eu gosto muito, e eu vou-vos lê-la. Coragem não consiste em deixar de ter medo, mas em conquistar o medo. Sabem? Nós nunca vamos deixar de ter medo. Há coisas que não, é impossível. Nós não somos super-homens. Mas coragem é dar o passo mesmo com medo. Isso é que é coragem. Muitas vezes colocamos sobre nós mesmos a obrigatoriedade de não sentir medo de nada, de sermos super-heróis. Nós somos fracos. Nós nunca vamos deixar de ter medo de certas coisas. Coragem é darmos o passo mesmo com medo. Vocês acham que Moisés, quando estava perante o mar vermelho, não estava com medo? Vocês acham que David, quando estava perante o Golias, também não tinha medo? Mas a fé em seu Deus era maior do que o medo. E quando nós não estamos perto de Deus, então o medo torna-se maior que a fé. E quando o medo torna-se maior que a fé, é quando nós falhamos. Mas o medo vai lá estar sempre. A coragem é avançar mesmo com medo. Os reis daquela zona do mundo tinham um hábito de fazer competições entre leões. Eu estive a investigar isto e percebi isto, eu não sabia. E os leões tinham que estar presos em algum lado. E segundo se consta, essas covas dos leões eram dos leões gladiadores que estavam presos. Mas não eram leões de parque, não eram leões de passear no jardim. Eram leões, provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente seriam leões gladiadores, que lutavam com outros leões de outros reinos, ou de outras zonas, de outros governadores. Imaginem a marca do leão. Já não bastava ser leão, mas ser leão gladiador, a coisa fica mais feia. Ou seja, o perigo está elevado, não é? E não foi por acaso. É mesmo para provar que só Deus é que pode fechar a boca. Não foram os leões fomeados, assim, encostados a um canto. Leão gladiador é coisa séria. Agora imagina um homem de 80 anos aqui lá dentro. Tem hipótese. Tem hipótese. Leiam o que é que Daniel disse ao rei Dário quando chegou lá. Capítulo 6, versículo 22. Quando o rei abriu a porta lá de cima e falou com ele, Daniel respondeu assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi enxada a minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Ou seja, ele conseguiu safar-se. Eu acho piada. Muitas vezes nós achamos sempre que os outros estão melhores que nós. Não é? E invejamos o próximo e cobiçamos o que o outro tem. Naquele dia, naquela noite, naquela cova dos leões, porventura fria, com leões ao lado, o Daniel dormiu melhor do que o rei no seu palácio. E esta, hein? Imaginem Daniel com o anjo ao lado, com a boca do leão fechada, a dormir descansado da vida, porque o rei não dormiu nada bem. O do rei de manhã estava nervoso, eu fui lá ter. Muitas vezes achamos que os outros estão melhores que nós, mas nós, basta-nos ter Deus ao lado, ficamos sempre melhores. A nossa tranquilidade, a nossa paz não deriva de onde a gente dorme, não deriva da nossa cama, não deriva da nossa casa, não deriva do contexto até. Deriva de temos ou não temos Deus ao nosso lado. Naquela noite, aquele rei, dono do império formidável, o maior do mundo, passou uma noite pior do que o Daniel na cova dos leões. Não tenham dúvidas. O impacto inicial de Daniel deve ter sido complicado. Mas depois, quando viu a coisa a compor-se, isto é uma maravilha, vou ficar aqui quentinhos, assim no conforto, Deus está-me a proteger. E eu acho isto impecável. Nem é por acaso que lhe diz em Salmo 127:2 que o Senhor dá aos seus amados o sono. Não é os Valiums, não é os comprimidos para dormir que fazem a diferença.
podem ajudar, mas sobretudo o que faz a diferença é Deus. É Deus que dá o descanso, é Deus que dá o sono. Confiemos então em Deus, descansemos nele, mesmo que estejamos rodeados de leões, e tenhamos a coragem, mesmo quando o medo nos aperta. Daniel tinha coragem, porque tal como a criança queria ter a mãe perto dele, para ser domadora de leões, sabia que Deus estava sempre perto dele. Daniel, imagina como a criança, não importa estar aqui, desde que Deus esteja ao meu lado, porque senão também não quer estar aqui. É como o outro queria ser domador de leões, desde que a mãe estivesse ao lado. Eu vou-vos ler uma passagem, que está em Deuteronômio 31:6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Ou seja, ele está a dizer, esforcem-se, animem-se, não temam, nem fiquem de boca aberta perante os vossos problemas, perante os vossos inimigos. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Isto é importante, nós temos sempre na nossa mente este versículo. Porque é que Deus nunca deixou Daniel? Porque Daniel sempre se recusou em deixar Deus. No versículo 10, o que aconteceu quando ele saiu o édito? Ele foi e fez o que sempre costumava fazer, que era orar da mesma forma. Deus não age por retribuição. Atenção, eu não estou a dizer que se fizermos tudo bem feito, Deus vai nos retribuir. Nós nunca mereceremos nada da parte de Deus. Nada que nós possamos fazer. Deus não funciona pela lei da retribuição. Porque nós não merecemos nada, ponto. Mas se nós nos mantemos fiéis, Deus também não nos deixará nunca. Isso é uma certeza. E Daniel, perante a dificuldade, ele manteve-se fiel e Deus também o recompensou. Não tenhamos medo de assumir a nossa fé. Não tenhamos vergonha de assumir a nossa fé em público, porque Deus honra aqueles que o fazem. No final do dia, quando Daniel saiu da cova dos leões, ele ficou mais poderoso do que o que estava, e o Deus de Daniel passou a ser o Deus daquele povo. Ou seja, aquela dificuldade foi trazida por Deus com um fim, para que no final Deus pudesse ser honrado. E neste caso só foi possível porque Daniel teve coragem. E só foi possível porque Daniel também não deixou Deus, não mudou. Imaginem o que é que seria se Daniel daquele dia do édito tivesse fechado as janelas. Ele fez questão de abrir as janelas para que os outros vissem. Ele estava a orar. Mas o facto de fechar as janelas é uma forma encapotada de dizer, eu estou a fazer isto, Deus, mas estou a agradar aos dois lados. Eu estou a orar a ti, não podes culpar, mas também ninguém me está a ver. Daniel teve a ousadia de não só orar a Deus, porque volta e meia nós podemos pensar, vou fazer a coisa, mas não vou fazer a coisa para que fique bem com toda a gente. Não, Daniel fez a coisa como sempre fez. E abriu as janelas, escancarou-as, olha, vejam, eu estou a fazer o que sempre fiz. E Deus honrou por isso. Então o rei decidiu que todos devem adorar o Deus de Daniel. E no versículo 25 e 27, o rei faz uma afirmação. Porque ele é o Deus vivo. Quando um rei, um imperador deste Império Medo-Persa, constata que o Deus de Daniel não é só um Deus com poder, capaz de o salvar, como tinha antes, mas após isso fica convencido que é verdadeiramente o Deus vivo, e se é este o Deus vivo, todos os outros são deuses que estão mortos, que não têm valor, isto foi fantástico para o Império. Esta experiência de Daniel na Cova dos Leões extravasou a cova. Extravasou e canalizou um poder fantástico, uma capacidade de Deus entrar naquele Império, como de outra forma nunca seria possível. Muitas vezes olhamos para certas covas de leões em que nós estamos e pensamos, isto serve para quê? Isto serve para quê? Eu estou a sofrer, mas isto não vai dar em nada. E muitas vezes não temos a noção do impacto de que o nosso sofrimento pode dar de bom para os outros. Que o Senhor nos ajude perante as covas dos leões, a olhar para o exemplo de Daniel, a não mudar a atitude, continuar a ser fiel e mesmo com medo avançar. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. De facto, quando nós lemos acerca de Daniel, a história de Daniel e outras histórias que temos na Bíblia, como o David dizia, que ouvimos na escola dominical, corre-se o risco de banalizar, ser banal. Mas tudo quanto está escrito na palavra de Deus não é banal. Está escrito para nosso ensino. Para nosso ensino foi escrito. Para nós aprendermos e conhecermos
o Deus que temos. Porque o Deus de Daniel é o nosso Deus. Agora, o filho que Deus tinha em relação a Daniel, será que é o mesmo que nós somos para com Deus? Da parte de Deus nós temos a certeza que Ele é fiel. Como foi com Daniel, Ele será conosco. E nós, para com Deus, somos também fiéis ao Senhor, como Daniel foi. É curioso que no capítulo anterior nós temos um homem que diz a Escritura que foi pesado na balança e foi achado em falta, que foi o rei Belsazar. Foi pesado na balança. Que balança? Na balança de Deus. E foi achado em falta. Daniel foi pesado na balança de Deus e foi achado fiel. Nós somos pesados na balança do Senhor. Somos achados como? Em falta ou fiéis? Que o Senhor nos ajude. O Senhor é fiel e Ele merece da nossa parte fidelidade, confiança, fé, seja em que situação for, confiar sempre nele. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Nando, terminas, por favor. Chegando aqui. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos dar graças, Senhor, por esta manhã. Tu anunciares a Tua palavra através do Teu servo, Senhor, e de facto o medo é algo que nos acompanha, Pai. É algo que não conseguimos nos livrar, Senhor. Mas muitas das vezes, Senhor, sentimos-nos, Senhor, encurralados, Senhor, ou quase como que não tendo forças para ultrapassar barreiras enormes, Senhor. Mas Tu nos prometes que estarás sempre connosco, Senhor. E esta manhã nós podemos perceber isso, Senhor, nitidamente, através do exemplo do Teu Filho amado, Senhor, Daniel, Senhor, em que ele não olhou pelas circunstâncias, embora teve medo, Senhor, certamente, mas ele sabia que Tu estarias ali, Senhor. E independentemente daquilo que pudesse acontecer, seria a Tua vontade, ela teria que ser feita, Senhor. E nós Te damos graças porque vivemos dias, Senhor, em que a Tua promessa ela é eterna e Tu estás connosco também, Senhor. E apesar de muitas vezes nos encontrarmos na cova, Senhor, certamente o Teu cuidado, Senhor, e o facto de Tu permitires é para que algo aconteça nas nossas vidas ou na vida de outros, Senhor, que possam ser vidas transformadas, Senhor, e ajuda-nos a nunca recusar, nem nunca deixarmos, Senhor, que o medo domine as nossas vidas, de tal maneira que não façamos a Tua vontade, pois a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor, e ajuda-nos, de facto, Senhor, a podermos perceber isso diariamente, a disciplinarmos a nossa vida, Senhor, e a caminharmos, Senhor, na certeza de que Tu estás connosco sempre, mesmo tendo medo, mas dado sempre o passo à frente, confiados em Ti. Te agradecemos por esta manhã, Senhor, por aquilo que nós ouvimos, pelo Teu servo, e que Tu possas cuidar de cada alma aqui, Senhor. Sabemos que as lutas são enormes e constantes, mas sempre tendo a certeza de que Tu estás connosco, Pai. Obrigado por isso. Obrigado por esta promessa maravilhosa, Senhor, de que Tu nunca nos abandonarás, Senhor, e não há nada que nos possa separar do Teu amor. Tudo isto te agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.